Então, nós vamos falar sobre as gibberelinas, né? Então, um regulador relacionado com a altura das plantas e germinação de sementes. São dois fatores mais conhecidos que a gente tem relacionados com a gibberelina. É altura e germinação de sementes. Então, a gente vai ver aí como que esse hormônio vegetal atua sobre esses dois fatores e outros, tá? Então a gente vai ver um pouquinho aí sobre as funções, né, desse hormônio na planta, os mecanismos de ação, né, para explicar como que ele age, como que ele promove esses efeitos de alongamento, germinação, né, entre outros, e algumas aplicações práticas no uso agrícola desses hormônios, né. Então olha só, a gente citou ali no título ali alongamento e germinação de sementes, mas a gente tem aqui uma lista, ó, de alguns eventos que as gibberelinas participam, né? Desenvolvimento inicial de sementes, o evento da germinação, crescimento do caule e da raiz, transição de fase juvenil para adulta, iniciação floral e determinação do sexo, desenvolvimento do grão de pólen e crescimento do tubo polínico. Além disso, a questão relacionada com o estabelecimento do fruto e partenocarpia, que a gente já tinha visto com a auxina na última aula. Então, tem uma atuação em conjunto aí da auxina e da gibberelina, com aquela questão da produção dos frutos sem sementes. Tá? A gente vai ver alguma coisa nas uvas também, né? As uvas sem sementes, são encontrados por aí. Então, aqui são os principais eventos que as gibberelinas estão relacionadas. Então, dentro das aplicações práticas na agricultura, é, é, o manuseio e a pesquisa com a gibberelina trouxe informações que hoje são aplicadas no campo dentro desses itens aí. Alguns mais, outros menos, né, de acordo com a disponibilidade também de informações, né, que ao longo do tempo vão surgindo novas informações que auxiliam, né, essas práticas agrícolas a usufruir de forma melhor desses hormônios vegetais. Biossíntese. A gente falou que as auxinas na aula passada eram produzidas, né, no ápice da parte aérea, né? Que eu falei que se você cortasse o ápice, perdia-se a dominância apical e os brotos laterais surgiam, né? Então, a auxina é produzida no ápice. Agora, a gibberelina, ela é produzida na planta como um todo, ó. Se você olhar aqui, ó, embrião e germinação, né, quando a semente está germinando. Plântulas jovens. Ápices caulinares, então meristema apical, folhas, caules, raízes. Então, praticamente na planta toda produz-se gibberelina. Não tem um local muito específico igual a auxina, ok? Em relação às rotas metabólicas, né? Agora, tirando as auxinas que a gente viu na aula passada, nós vamos entrar numa série de hormônios vegetais que tem uma rota metabólica em comum, que são os terpenoides, que são metabólitos secundários dos vegetais, né? Metabólito secundário, que vocês estão vendo aqui, eu tenho um esquema mostrando o processo fotossintético, produzindo os compostos fosforilados de carbono, eritrose, 4-fosfato, o fosfenolpiruvato, o piruvato, o 3-fosfoglicerato, são tudo moléculas que vocês já viram ao longo da disciplina, dentro da parte de fotossíntese, né? E a via dos terpenoides, ela vem aqui, ó, tanto a partir do piruvato como do 3-fosfoglicerato, pela via do ácido mevalônico ou do metil-eritritol fosfato, chegando até os terpenos, né? E esses terpenos, a gente vai ver um pouquinho da estrutura deles, eles dão origem a várias moléculas, como o que a gente está vendo hoje, que é a gibberelina, os carotenoides, que a gente já falou lá na fotossíntese, o ácido abscísico, que é outro hormônio, brasinosteroide, outro hormônio, citocinina, outro hormônio, tá? Então, nós temos aí algumas moléculas muito importantes, algumas a gente já vai falar, outras já comentamos, e as gibberelinas estão aqui, então, originadas do metabolismo de carbono, né, da planta. Por isso que eu sempre foquei com vocês aquela questão, gente,
qualquer molécula carbonada dentro da planta orgânica com carbono, esses carbonos vieram da onde? Lá da fotossíntese, né? Aquela entrada de CO2 que era realizado lá na fotossíntese. Então, vem produzir todas as moléculas do metabolismo primário e depois as do secundário, que são encontradas em menor quantidade, né? As giberilinas, existem hoje mais de 136 moléculas, tá, naturais que são consideradas giberilinas, mas algumas exercem o efeito hormonal e outras não. A gente vai ver alguma coisa sobre isso. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai falar de terpenos, aqui tem uma abordagem rápida sobre os terpenos, para a gente se situar em relação à giberelina e outros hormônios. Se a gente pegar cá em cima, o IPP, que é o isopentenil difosfato, é uma molécula de 2 fósforos, né, de 5 carbonos, né? Esse IPP, ele pode dar origem ao DMAPP, que é o dimetilalil difosfato, que na sequência da rota origina um hormônio que a gente vai ver nas próximas aulas, que é a citocinina. E a partir desse DMAPP, nós temos o surgimento dos monoterpenos de 10, 15, depois vem os diterpenos com 20, triterpenos com 30, tetraterpenos com 40 carbonos. Se vocês olharem essas estruturas aqui, elas são muito semelhantes aos carotenoides que a gente viu lá na fotossíntese, tá? Na verdade, se a gente for, não vamos detalhar aqui tudo isso aqui, mas a gente vai no ponto que nos interessa, que são os diterpenos de 20 carbonos, aqui, ó. E se vocês olharem aqui, ó, nós temos a giberilina, que é uma molécula já com os anéis fechados, mas que foi originada, é um produto da rota metabólica dos terpenos, né? Então, é um metabólito secundário, que na sequência que essa molécula vai aumentando de tamanho, ó, de 20 para 30 para 40, nós temos as outras rotas metabólicas dos bracinosteroides, do ácido abscísico, tá? Então, esta molécula aqui, ó, é o nosso alvo, a giberilina, tá? E a gente então pode ver que é um hormônio vegetal originado do metabolismo de carbono que começa lá no processo fotossintético, tá? Então, são moléculas encontradas em menores concentrações que vão exercer um efeito em um local diferente daquele que foi produzido, né? Que é a definição para hormônio. Então, vamos lá. Dentro do processo de síntese das giberilinas, nós temos algumas organelas envolvidas, como vocês viram aqui no slide anterior, que uma etapa desse processo ocorre no citoplasma e outra etapa ocorre nos plastídeos. Então, você tem citocininas produzidas no citosol e as giberilinas produzidas nos plastídeos, né? Então, essa próxima figura aqui, ela dá uma abordada nisso aqui, ó, na produção a partir do geranil de fosfato aqui. Notem que na sequência, ó, essa estrutura ela vai se fechando, né? Os anéis vão se fechando até chegar aqui no ente caureno, tá? Que é ainda ocorrendo dentro do plastídeo. Esse ente caureno passa para o retículo endoplasmático e na sequência das reações já começa a surgir a nomenclatura GA. GA é de giberilina. E esses números que vocês vão encontrar aqui, ó, 12, 12, 53, são a numeração que foi dada para essas moléculas de acordo com a cronologia do tempo que elas foram descobertas, né? Então, GA1 foi a primeira giberilina, GA2 a segunda, 3 e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem aquele número lá de mais de 136, que à medida que elas vão sendo descobertas, elas vão sendo numeradas, né? Mas como eu disse para vocês, algumas têm função hormonal e outras não, tá? Depois a gente vai ver
eu estou falando dessas organelas aqui porque quando a gente for falar da inibição do alongamento celular com os produtos que são utilizados no campo, a gente vai ter que analisar essas rotas aqui de novo para ver o efeito desses inibidores de alongamento celular que são utilizados no campo. Então, ó, chegando aqui GA12, GA53, né, claro que tem várias reações que não estão sendo apresentadas aqui está de forma resumida. Né? Então, já na GA12, GA53, essas moléculas saem do retículo endoplasmático e voltam para o citosol para sofrer outras mudanças e ações de enzimas para gerar outras giberelinas. Tá? Então, isso tudo ocorrendo dentro da célula, envolvendo citosol, plastídeo, retículo endoplasmático. Tá? Naquela mesma célula que tinha o cloroplasto, que produz as moléculas, né, as trioses e as hexoses, eu tenho acontecendo ao mesmo tempo esses desvios de rota que vão produzindo as moléculas importantes para o desenvolvimento da planta. Então, essa sequência aqui, ó, eles vêm mostrando o surgimento e a ação de algumas enzimas na produção de novas giberelinas. Ó, aquela 12 e a 53 que estava mostrando anteriormente, elas estão aqui. Ó. Elas sofrem a ação de uma oxidase e vai surgindo outras giberelinas. Ó, 15, 44, aí sofre a ação da enzima de novo, GA20, giberelina 24, giberelina 19, com pequenas mudanças, gente, nos radicais, ó. Ó, aonde eu tenho um Rzinho aqui, eu tenho um radical, que pode ser o hidrogênio ou uma hidroxila. E aí só essas pequenas mudanças já mudam o tipo de molécula, se diferenciam uma das outras. E aí, aqui no finalzinho, tem um passo importante, que ele destaca aqui a giberelina, a GA20 oxidase e a GA3 oxidase. Por quê? Eu tenho que falar, como eu tinha comentado no começo, tem giberelinas que têm efeito hormonal e outros não. Por isso que ele destaca aqui essas enzimas aqui, ó, GA3, GA20 e GA2 oxidase. Ó. Por quê? Essa giberelina aqui, ó, GA4 e GA1, são giberelinas ativas. Tá até escrito aqui, ó. São ativas para quem? Para abóbora, pepino, arroz, ervilha, milha. Depende da planta. Eu vou ter giberelina ativa em uma, mas na outra talvez não seja. E essas mudanças no radical que eu falei para vocês é o metabolismo que faz. Com quem? Com a ação das enzimas que estão circuladas aí. Então essas moléculas de giberelina elas vão sendo alteradas pela ação das enzimas que estão ali. GA20, GA3 e GA2. Só que quando eu tenho a ação da GA20 oxidase, que a gente está mostrando desde o começo aqui, ó, você tem a formação de giberelinas ativas, que é essa parte de baixo aqui, ó, giberelinas ativas. Se por acaso essa GA2 oxidase atuar, ela vai inserir uma hidroxila aqui, ó, nessa extremidade, que vai tornar a giberelina inativa, sem efeito hormonal. E aonde eu quero chegar com isso? Na situação que a planta regula a produção de moléculas ativas e moléculas inativas. É a planta que vai fazer esse ajuste. Como? Usando as enzimas. Determinado momento, a planta pode produzir muita giberelina ativa e também, de acordo com o metabolismo, ela pode pegar essas moléculas ativas com a ação dessa GA2 oxidase, desativar essas giberelinas. Então a molécula está ali, o esqueleto de carbono está pronto, com pequenas mudanças em função dessas enzimas, o hormônio pode ser ativo ou inativo, tá? Então, é só para a gente ter uma noção de por que cento e tantas giberelinas e nem todas são a função hormonal. Porque a própria planta regula isso daí. Se em determinado momento ela precisa de alongar a célula, ela vai
atuar formando moléculas ativas. Se em determinado momento ela não precisa dessa molécula ativa, com a ação de enzimas ela consegue neutralizar essas moléculas de giberelina, passando-as para formas sem efeito hormonal. Tá? Então, destacando, varia de planta para planta, qual giberelina é ativa em uma e nas outras, tá bom? Agora, como que vai acontecer? Quando que a planta vai querer mais giberelina ativa ou menos giberelina ativa? Tudo vai depender dos sinais. E da onde vêm os sinais? Do meio ambiente. É aí que a planta vai apresentar resposta de acordo com as mudanças no ambiente, igual a gente viu para a luz. Tinha o fitocromo que percebia. Na planta, ela vai perceber também as mudanças de fotoperíodo, de temperatura, e vai responder produzindo mais ou menos esse hormônio, no caso a giberelina. Então, os sinais vão ser o quê? Vai depender da espécie, uma planta diferente da outra, tecido, se é raiz, se é caule, se é meristema apical, se é fruto, o estágio de desenvolvimento da planta, se ela está ainda na fase de plântula, se ela está no vegetativo, se ela está no reprodutivo. Tudo depende, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, os dias longos são sinais. A duração de horas de luz, duração de horas de escuro é um sinal que muda ao longo dos anos, do tempo. Aí eu pergunto para vocês, normalmente, qual é a duração do fotoperíodo aqui na nossa região? Quem pode me dizer? Vamos, vamos. 12 horas, 10 horas e meia. Já apareceu alguma coisa aí, ó. Mayra, por que o 12 horas? Fala pro pessoal aí. Me ajuda aí. Você tem vergonha não? Vamos interagir. O Augusto também vai falar. Pode abrir o microfone aí. Vamos, gente, sem vergonha. Nós estamos aqui entre conhecidos. Nós somos tudo amigos. Tá ouvindo, professor? Tô. Então, por que eu coloquei 10 horas e meia? Porque é como se fosse uma média, né? Nem sempre vai ter esse mesmo fotoperíodo como é que é? Nas estações, em todas as estações do ano. Sim. É por aí mesmo. Obrigado, Augusto. E a Mayra? Cadê a Mayra? Vamos lá, Mayra. Tá. Seu áudio tá com problema. Aí, ó, a Evelyn colocou, é a duração efetiva do dia. É isso aí. Vocês assistiram a videoaula que eu coloquei lá? Fotoperíodo? Eu postei uma videoaula lá sobre fotoperíodo. Isso aí. Lá tava explicando direitinho essa questão O de. senhor perguntou, Sim. o, senhor Pode falar. perguntou o que era fotoperiodismo ou qual era na nossa Eu região? perguntei a duração do tempo de luz. Agora,
Aqui, né? É. Ah, tá. Ah, tá. Aí, ó, agora vocês têm por obrigação de prestar atenção nessas coisas, tá? Obrigação. Não é vocês não vão estar fazendo favor, não. Isso é obrigação de vocês prestar atenção nas mudanças que ocorrem ao longo do ano aqui. Primeira coisa, todo mundo está cansado de saber que a gente só tem duas estações aqui, é chuva ou seca. Por que que eu perguntei da duração do fotoperíodo? Né? Vocês falaram aí, 10 horas e meia, 12 horas. Nós estamos no cima da linha do Equador, praticamente. Então a nossa variação de horas de luz é muito pequena ao longo do ano. Isso é um fator extremamente importante. Se vocês pararem para reparar, tem época do ano que começa a escurecer 15 para 5 e tem época do ano que vai escurecer aqui 6 e meia. É mais ou menos. Então, assim, a variação é muito pequena. O tempo de luz e o tempo de escuro é quase 12 horas ao longo do ano todo. Então, isso aí, a planta percebe isso. Outra coisa, nós não temos frio, a não ser em Pacaraima, né, na Serra. Aqui em Boa Vista a gente não tem frio. Aquele dia a gente não comentou a questão da batata inglesa, que a batata não tuberiza. A gente vai ver isso aqui hoje com a giberelina. Por que a explicação do porquê que a batata não tuberiza? A inglesa, a batata doce, sim. A batata doce produz aí até à vontade. Lá para baixo, sudeste, centro-oeste, sul, essa época agora está entrando o inverno deles lá, que é ausência de chuva, frio e redução do fotoperíodo. Ou seja, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Então, essa época lá para baixo está ocorrendo uma redução do número de horas de luz, acompanhada do abaixo, né, do decréscimo de temperatura. Isso são fatores que as plantas percebem ao longo do ano, por isso que elas florescem, tem planta que cai as folhas, aí vem a tal da primavera, verão, outono e inverno, as 4 estações definidas, que a gente não tem aqui. É isso aí, vocês têm que perceber. Clima, né? Mudança de clima. A nossa situação aqui é diferente. Então a gente vai ver algumas coisas hoje, como que essas mudanças no clima interferem no desenvolvimento vegetativo. Olha essa figura que está aí, ó. Planta da esquerda cresceu e floresceu. Planta da direita não cresceu e nem floresceu. Por quê? Em situações de dias longos, eu tenho rápida extensão do caule, ou seja, crescimento do caule, florescimento e produção de frutos. Essa planta, se ela não for submetida a essa mudança de fotoperíodo, ela não muda o seu desenvolvimento, ela não avança no desenvolvimento dela. Ela precisa dessa mudança para ela alterar o seu crescimento. Beleza? Então, fotoperíodo é extremamente importante quando a gente está falando com giberelina. Duração de horas de luz e escuro. Quem não assistiu as videoaulas que eu coloquei lá, assistam, que tem as explicações direitinha lá de planta de dia longo, planta de dia curto e plantas neutras. Vocês têm que ver isso lá. Transporte da giberelina. Como ela é produzida em qualquer parte da planta, ela pode se mover pelo sistema condutor xilema e floema, tá?
sem distinção. Efeitos fisiológicos das giberelinas. Primeiro deles, que estava até no título da aula, germinação. Então vamos ver o que a germinação está relacionada. Vocês vão ver falar de giberelina muito nas aulas de tecnologia de sementes. Por quê? O tratamento de determinadas sementes com giberelina é uma forma de quebrar dormência para aquelas sementes que a giberelina resolve o problema da dormência. Não quer dizer que a giberelina vai resolver todos os tipos de dormência. Quando a dormência é em nível de embrião, é porque ela é deficiente em giberelina, ou seja, não produz. Então, se você trata essa semente com giberelina, é uma aplicação, né, exógena, você induz essa semente a entrar no processo, iniciar o processo germinativo. Então, como? Vamos ver como que a giberelina atua nisso aí. Então, olha só, algumas sementes, especialmente plantas selvagens, necessitam de tratamento de luz ou de frio para induzir a germinação. Vocês vão ver situações de semente que você tem que pegar e colocar na geladeira, deixar tantas horas ou tantos dias. Vocês vão ver semente, a gente já falou aqui, questão das sementes fotoblásticas positivas, que precisam de luz para germinar. Quando vocês presenciarem essas informações, vocês podem relacionar isso daí com balanço hormonal no embrião da semente. Porque a luz e o frio nada mais é do que um sinal do ambiente. E a planta vai perceber esse sinal, no caso a semente, e vai alterar dentro dela o balanço de ácido abscísico e giberelina. Tá? Então, esse balanço de ácido abscísico e giberelina é o que determina se a semente está dormente ou se ela vai germinar. Quando a dormência é em nível de embrião, quando a dormência está relacionada com o tegumento, que é muito duro, que a água não consegue atravessar, aí vem aquela questão de lixar a semente, usar ácido sulfúrico e por aí. Então, não é esse caso aqui. Esse caso aqui é hormonal, é nível de embrião. Então, o balanço dos hormônios define se essa semente germina ou não. Normalmente, quando eu aumento o teor de giberelina, essa semente vai germinar. Então, o normal para a semente germinar é presença de giberelina. A gente vai ver como que ocorre a ação do ácido abscísico jogando contra esse processo de germinação. Eles são antagonistas. Ácido abscísico induz a dormência. Giberelina induz germinação. Então, eles brigam entre eles. Tá? E é o balanço entre os dois que define se a semente germina ou não. Não é a quantidade, e sim a proporção entre um e outro. É uma relação. Então, o tratamento com aplicação de giberelina pode substituir os sinais do ambiente. É uma maneira artificial de você induzir a germinação. Por exemplo, se eu tiver uma semente aqui que precisa de frio para germinar, quando que vai ter frio aqui, meu Deus do céu, para essa semente germinar? Não vai ter. Mas eu não tenho a geladeira? Eu substituo, eu uso a geladeira para ser o sinal para alterar o balanço hormonal e essa semente germinar. Então, giberelina e ácido abscísico. Giberelina induz, ácido abscísico impede germinação. Mas vamos ter mais coisa aqui. A aplicação de giberelinas também induz a síntese de hidrolases, que são enzimas que vão degradar o amido no endosperma da semente, né? Lembra, o amido são cadeias de glicose, várias moléculas de glicose. Então, eu preciso de enzimas para romper essas cadeias de glicose. Então, eu tenho alfa-milase, beta-milase, desramificadoras. Tem uma série de
enzimas que vão atacar aquele grão de amido para começar a degradar aquela glicose e disponibilizar aquele açúcar, aquele carboidrato, para as necessidades de formação de tecido, né? De meristema de raiz, de parte aérea e por aí vai. Então vai ter um esquema aqui que vai mostrar isso aí, ó. Esse esquema aqui, ó. Aqui ele está chamando a atenção para germinação em cereais. É isso aqui. Tome uma semente de milho, de trigo, por exemplo. Essas sementes, elas têm uma camada aqui que está em azul, que é chamada de camada de aleurona. Essa camada, ela é dita apresentar células vivas, ao contrário do endosperma. A camada de aleurona apresenta células vivas. E aonde que vai entrar essa camada de aleurona? O que vai acontecer? Quando a semente entra em embebição, que ela começa a absorver água, né, ela vai começar a formar o embrião aqui, ó, que está com a parte aérea, primeira folha, coleóptero, meristema, apical, tudo aqui, ó. Meristema da parte aérea. E embaixo é o meristema radicular. Para essa semente desenvolver, ela precisa das reservas que a semente armazenou no endosperma. Como que ela vai acessar essas reservas? Esses açúcares têm que ser translocados para o embrião, para fornecer carbono, para formar tecido de parte aérea e de raiz. Então, o embrião, que é o primeiro local que começa no processo germinativo, a primeira estrutura que aparece é o embrião, que retoma o seu crescimento nesse processo germinativo. E aí o que acontece? O embrião ele vai sintetizar a giberilina e vai enviar para o endosperma, até chegar na camada de aleurona, ó, que é essa azulzinha. Essa camada de aleurona, ela possui células vivas que são induzidas a secretar enzimas amilases e hidrolases. Ou seja, a giberilina induz as células vivas a produzirem enzimas que vão ser enviadas para o endosperma para começar a degradar aquelas reservas, ok? Então, o amido e outras macromoléculas são quebrados em pequenas moléculas. O amido vai gerar, no final, glicose. Aí eu junto uma glicose com uma frutose, eu formo sacarose e por aí vai. E então, note que é um ciclo. Ó, a giberilina vai e quem volta são os carbonos das reservas. É para isso que a semente armazena reserva, para fornecer esses esqueletos de carbono durante o processo germinativo para formar parte aérea e raiz. Tá? Então, os solutos vão ser enviados para o embrião, ó, glicose originada da hidrólise do amido do endosperma supre energeticamente o crescimento do embrião. Então, que fique claro para vocês. Isso aqui funciona para cereais, que tem a camada de aleurona dita como células vivas, capazes de sintetizar essas enzimas hidrolases. Tá? Então, por isso que a giberilina, quando você pega uma semente que está com dormência no embrião, é porque ela não está produzindo essa giberilina. Então, ela não consegue fazer a hidrólise da reserva que está no endosperma. Aí, quando a semente é dormente por falta da giberilina, você faz a aplicação da giberilina nela. Então, o embrião não produz, mas eu estou fornecendo a giberilina para a semente para fazer isso aqui acontecer. Naturalmente, se ela não tem dormência, o embrião vai produzir a giberilina. Mas se ela está dormente, ela não produz a giberilina. Aí eu vou e aplico artificialmente a giberilina. Entenderam isso daí, gente? A questão da dormência? Ficou claro isso aí? Sim, sim.
É por isso que a giberelina, vocês vão ver muita utilização em quebra de dormência. Qual a função da giberelina? Induzir a síntese das hidrolases, né, lá na camada de aleurona, para elas degradarem o endosperma e fornecer carbono para o embrião desenvolver parte aérea e raiz. Beleza. Então, isso aqui é uma das principais atribuições da giberelina, tá? As principais atribuições é essa aí. A outra é o alongamento, o crescimento da planta. O alongamento celular. Aqui, ó, fizeram um testezinho. Eles usam aqui ó, o GA3, ó. É um tipo de giberelina. E aqui é o tempo em horas, 0, 5, 10, 15 horas. Do outro lado aqui eu tenho taxa de síntese de alfa-amilase, ó. Então ele está relacionando um tratamento de semente que aplicou giberelina e outro tratamento sem giberelina ao longo das horas, analisando a produção de enzima alfa-amilase. Então, quando a semente foi tratada com giberelina, com o passar das horas, a produção de alfa-amilase foi aumentando. Consequentemente, essas enzimas vão degradar as reservas do endosperma e o embrião vai desenvolver bem raiz e parte aérea. O outro grupo de semente que não recebeu a aplicação de giberelina não aumentou a produção das alfa-amilases. Consequentemente, essa semente não vai germinar, se não houver um fornecimento externo de giberelina para essa semente. Então, normalmente, na semente, o que iria ocorrer? Ela iria germinar porque ela receberia luz ou receberia frio, e esses dois fatores ambientais naturalmente iriam induzir a produção de giberelina. Então isso vai ocorrer naturalmente. Agora, aquela que não responder é porque ela está dormente. Agora, lembrando, a dormência é um mecanismo de perpetuação da espécie. Por quê? Milho, feijão, soja, trigo, não tem dormência. O que acontece com as plantas? Eu falei com vocês já que o melhoramento ao longo dos anos, se algum dia existiu dormência nessa semente de grande cultura, foi eliminado. Se tiver existido, essa dormência foi eliminada. Porque nenhum produtor vai ficar plantando semente de milho e soja dormente, né? Pelo amor de Deus. Mas aí aonde que a gente vai encontrar muita dormência? Nas espécies não domesticadas. Árvores, plantas daninhas. Porque melhoramento de arbórea é muito complicado. E planta daninha ninguém faz. Né? Então, por isso que eu falei aquela questão, o solo está lá parado. Você passa um trator, uma grade, revolve aquele solo, aquelas sementes que estavam abaixo, vem para a superfície, a condição ali está diferente, tem luz, tem água, ela começa a germinar. E a dormência dela é quebrada, né? Por condição. Agora, essa semente ela vai se manter viável ali no solo por anos, se a condição ideal para ela não chegar. Agora, o milho e o feijão, espera alguma coisa? Espera não, meu amigo. Botou água, o bicho germina. Então, a dormência ela serve para perpetuar a espécie. Porque se as plantas daninhas emitissem sementes e elas germinassem adoidado, como é que é perpetuar alguma coisa? Então, prestem atenção nisso. Aqui, eu até tinha deixado aqui registrado, né, o capítulo 25 de florescimento, que destacava a questão das plantas de dia curto, dia longo e dia neutro. Né? Então, ó, a regulação do primeiro estágio do desenvolvimento reprodutivo, né, que é a mudança que a planta faz da fase vegetativa para reprodutiva. Ó. Florescer.
Muitas plantas florescem em resposta ao comprimento do dia. Então, aquelas que dependem da duração de horas de luz e de escuro, né? O fotoperiodismo. Aí a gente tem plantas de dias curtos, que vai e floresce quando as horas de luz diminuem. Plantas de dia longo, quando as horas de luz aumentam, ela floresce. E plantas de dia neutro, que não depende da duração do fotoperíodo para florescer, né? Então, essas plantas aí são divididas, né, nessas três classificações aí, de acordo com a necessidade de cada uma. Então, por isso que vocês têm que fazer a visualização lá das aulas e a leitura do capítulo de florescimento, para vocês aprofundarem um pouco mais nessa questão aqui. Lembra quando eu falei lá do fitocromo, né, que o florescimento é uma resposta da planta, que é uma resposta tardia? Então, o fitocromo é uma proteína, um pigmento que percebe a determinado comprimento de luz e ativa uma rota metabólica. A gente tinha comentado isso. E agora eu estou entrando com as giberelinas, com a questão do alongamento celular, do desenvolvimento da planta. Outras coisas aqui, ó. Cenoura, repolho e espinafre. Olha essa figura aqui, ó. Planta no vasinho, controle. Planta com aplicação de giberelina, cresceu e floresceu. As flores dela aqui, ó. Essa planta da direita não recebeu aplicação de giberelina, mas foi exposta a uma condição de fotoperíodo longo, ó, dias longos. O que aconteceu? Quando ela é exposta nessa condição de dias longos, automaticamente ela produz giberelina e cresce. Então, o que os caras fizeram? Em vez de colocar na situação de dia longo, é só eu aplicar a giberelina direto. Se ela precisa de dia longo para produzir giberelina, então eu vou e aplico giberelina logo aí. Perceberam? Então, a duração do fotoperíodo influencia na produção de giberelina, que vai influenciar no alongamento, porque a giberelina está relacionada com esse alongamento celular. Então, a planta cresce e muda de estágio de crescimento, do vegetativo para o reprodutivo. Então, ela floresce. Então, a planta controle que não recebeu dia longo e nem giberelina ficou pequena, não alongou. Então, a giberelina substitui a exigência de dias longos para o florescimento, por exemplo, em cenoura, repolho e espinafre. Então, se a gente for lá para a bioquímica, os dias longos, na verdade, para me chegar nessa produção de giberelina, o dia longo vai aumentar a expressão do gene de biossíntese de giberelina. Nossa senhora, mas agora eu compliquei. Vou melhorar isso. Preste atenção nessa frase. Dias longos aumenta a expressão do gene. Eu pergunto para vocês, qual é o produto da expressão de um gene? O que é produzido quando um gene é expresso? Isso é lá da genética. Alguém sabe me explicar isso? O que é o produto final da expressão de um gene? O que significa isso? Alguém lembra? Pode chutar. Vamos, gente, vamos. Uma coisa vocês têm que saber, hein? Tem 26 pessoas aqui, ó. Ninguém fala nada.
Era pra mudar já, né? Ninguém? Vou perguntar isso aqui na aula amanhã, viu? Anotem aí no caderno de vocês. Qual é o produto da expressão de um gene? Não vou explicar isso aqui. Vocês vão me responder isso amanhã na aula. Combinado? Combinado? Então tá bom. Então, o dia longo aumenta a expressão do gene, que ninguém sabe, né, o que significa isso. Mas até amanhã vocês vão saber. E aí eu tenho biossíntese de giberilina. Então, eu não sei o que acontece com esse tal de expressão de gene, que aumenta a produção de giberilina. E aí o caule cresce e a planta floresce. Beleza. Só faltou só o meio de campo aí que amanhã a gente vai ver. Então vamos de novo. Alongamento de caule. Ó, planta da esquerda foi submetida a uma condição de dia curto. Então, a duração de horas de luz menor. Planta do meio, aliado a esse fator, aplicaram giberilina. A planta já cresceu. E a última planta aqui simplesmente foi colocada numa situação de dias longo. Cresceu. Então, o dia longo induz a produção de giberilina. Essa planta do meio estava num dia curto, não ia crescer, mas como aplicar o giberilina, ela cresceu. Então a única diferença aqui foi duração do fotoperíodo. Então a mudança do fotoperíodo induz a produção de giberilina e a planta cresce. Entrenós e pecíolos longos. Entrenós e pecíolos longos, ou seja, a planta aumenta o tamanho ali, a distância dos entrenós. Tá. Olha a situação do repolho. Isso aqui é nos trabalhos iniciais lá de genética. Ó, você tem um repolhozinho aqui atarracado, pequeno, e esse da direita alongado e com flor. Olha a altura que é isso. Então, dá para vocês perceber como que as mudanças nos fatores ambientais são importantes. Ó. O repolho, sob dia longo, ele cresce. Sob dia curto, ele não cresce. Se aplica giberilina, ele cresce e floresce. Então é a prova de que a duração do fotoperíodo, a planta percebe a mudança e apresenta uma resposta. Olha o milho. Planta da esquerda, sem giberilina. Anã. Essa daqui do lado é o mesmo genótipo, ó, só que houve a aplicação de GA1. O mesmo genótipo. A planta cresceu. Então, uma planta anã, quando recebe a aplicação de giberilina, ela cresceu e floresceu, produziu espiga, ó, panícula. Essa planta anã, geneticamente, ela deve ter algum problema dentro daquela rota metabólica de produção de giberilina. Lembra lá que eu mostrei citosol, plastídio, aquele monte de giberilina, GA12, GA53? Alguma coisa naquela rota tem problema. E aí não chega a formar aquelas giberilinas ativas que eu falei. Tem várias ativas e outras não ativas. Então essa planta aqui
tem algum problema nas rotas de produção de giberelina. Quando aplicaram de forma exógena, a planta cresceu, floresceu, se reproduziu. Essa planta do meio aqui, está escrito normal mais GA1. É uma planta que produz giberelina normalmente. Só que os caras aplicaram giberelina a mais. Como que eu sei se deu resultado ou não? É só comparar com a outra que está escrito normal aí do lado. Ou seja, essas duas onde está escrito normal é o mesmo genótipo. A primeira da direita não recebeu giberelina. Cresceu no tamanho normal dela. Essa da direita, normal mais GA1, recebeu giberelina e não teve diferença. Ou seja, o hormônio, gente, muitas vezes a questão é presença ou ausência e não a quantidade. Então essa planta não adianta você aplicar giberelina para esperar que ela cresça mais. Não vai adiantar. Ela já, dentro dos tecidos dela, ela já produz o que precisa. E não quer dizer que se você aplicar mais, que ela vai crescer mais. Não é assim que funciona. Então vocês viram que o normal já produz giberelina e ela cresce. A outra, normal mais GA1, não fez resultado nenhum aplicar mais giberelina. E a outra é uma planta anã, que o genótipo tem algum problema na produção de giberelina. Quando aplica a giberelina, ela cresce, floresce. Então, o crescimento do caule em função do alongamento e divisão celular. Nas gramíneas, é bom destacar isso daqui. Aqui dentro da figura tem como se fosse o caule de uma gramínea. Uma cana de açúcar, por exemplo. Todo mundo está acostumado a ver os nozinhos que tem lá na cana. Aonde será que essa planta cresce? É aqui no tal do meristema intercalar. Claro que a região madura do colmo da cana, quando atinge a expansão, o tamanho máximo, para de crescer. Né? Essa região, além do meristema apical na planta da cana, né, que vai surgindo as novas folhas e os entrenós, você tem esse meristema intercalar aqui, que é uma região de alongamento e crescimento do caule. Então, essa região aqui, todo o entrenó vai ter. Mas claro que isso não fica crescendo ao longo do tempo. A planta, quando ela alonga o normal dela, ela para. A planta de cana, ela alongou, parou. A não ser o ponto do meristema apical lá, das folhas, que continua crescendo até ela emitir o pendão. Aí para. Igual o milho. Quando ele emite o pendão, ele para de crescer. O meristema apical para. Então a gente chama de meristema intercalar, onde ocorre o aumento na divisão celular. Se ocorre uma proliferação, um aumento no número de células, e automaticamente quando essas células começam a alongar e expandir, a planta cresce, aumenta de tamanho. Aqui que vai sofrer a ação dos produtos quando alguém aplicar um inibidor de giberelina, que é uma maneira de agronomicamente você bloquear o crescimento excessivo, que em determinadas situações é vantajoso para o agricultor. Isso no final a gente vai falar disso. Isso aqui eu não vou falar aqui agora não. Tá. Olha essa situação aqui, São mais estudos que fizeram. Aqui eu tenho uma relação de auxina com giberelina. Como que as auxinas promovem a síntese de giberelina em ervilhas? Ou seja, isso aqui eles fizeram para provar que um hormônio atua junto com o outro. Olha só, aqui eu tenho duas situações. Uma planta intacta, cresceu, desenvolveu e não fizeram nenhuma mudança na planta.
essa outra aqui, eles decapitaram. Fizeram igual aquele galho que eu mostrei lá quando ocorria a perda da dominância apical. Quando você corta o meristema apical. Decapitaram, né? Então, cortaram o meristema apical. Por quê? O meristema apical é o local que se produz a auxina, né? Então, eles estão querendo relacionar a auxina com giberelina. Então, os caras foram lá, mantiveram uma planta inteira. A outra cortaram o ápice. E a outra cortaram o ápice e aplicaram a auxina. Esse IAA é o ácido indol acético. Então eles cortaram o ápice, mas aplicaram a auxina. Eles tiraram a fonte natural da planta, que é o meristema apical, mas aplicaram a auxina artificial. E foi a que cresceu mais. Quando cortou o ápice, a planta não cresceu. E a que ficou em condição normal cresceu menos que aquela que foi feita a alteração de cortar o ápice e aplicar a auxina. O que eles verificaram aqui? Ó? A planta que foi perdida o seu ápice interrompeu o alongamento do caule. Por quê? Essa planta aqui teve uma redução na produção de auxina. Como? A planta trabalha em cima daquelas enzimas que a gente viu lá atrás, GA3 oxidase e GA2 oxidase. Ó, em cima das duas enzimas. Aumentando a GA3, a setinha vermelha aqui, e diminuindo a GA2. Aumentando o GA3, eu tenho mais giberelina ativa. Diminuindo GA2, eu tenho mais giberelina ativa também. Pode parecer confuso, mas vocês têm que voltar lá naquela parte das enzimas. Aumentar GA3, diminuir GA2. Vou voltar aqui para vocês verem. O que é aumentar GA3 e diminuir GA2? Ó, GA3, se operar em alta quantidade, produz giberelina ativa. Se essa GA2 não operar, que é o que estava falando lá, ó, aumentar a GA3 e diminuir GA2, ou seja, essa aqui funciona muito e essa aqui funciona pouco. Se eu tiver uma situação dessa, se essa aqui funcionar muito, produz giberelina ativa. E se essa aqui funcionar pouco, essa giberelina permanece ativa, porque ela não vai passar para essa forma inativa, que é produto da ação dessa enzima aqui. Ó. Então, vamos de novo. Se a GA3 atuar, forma giberelina ativa. E para ela permanecer ativa, eu preciso que essa aqui não opere. Por isso que eles colocaram lá alta atividade de GA3 e baixa atividade de GA2 oxidase. É uma condição que as giberelinas permanecem na forma ativa. Tá? Se eu tivesse alta ação dessa daqui, ela pega a giberelina ativa e passa para a forma inativa. Então, é o ajuste que a planta faz. Então, vamos voltar lá. Aquela condição lá, eu tenho, né, alta GA3, baixo GA2, giberelinas ativas. Tá aqui, ó. Então, alta atividade de GA3, baixa atividade de GA2. Resulta em aumento dos níveis de giberelina ativa e a planta cresce. Né? Então, nessas condições, a auxina induz, né, a aplicação de auxina induz a produção de giberelinas. Por isso que quando essa planta foi cortada, tirou o ápice que produzia a auxina, automaticamente a giberelina diminui. Por quê? É como se a giberelina dependesse da auxina. Então, quando tem auxina, tem giberelina, tem alongamento. Cortou o ápice, cortou a fonte de auxina, diminuiu a giberelina. Por isso que a planta não cresceu. Essa planta decapitada não cresceu, porque ela precisa da fonte de auxina, do ápice. Aí, o que fizeram nessa artificial? Cortaram o ápice,
tirou a fonte de auxina. Era para a planta não crescer. Mas eles aplicaram o IAA artificial, ácido indol acético. Então aplicou a auxina, resultou em aumento dos níveis de giberelina e a planta cresceu. Então, por isso que eu falei lá no começo da aula passada, que vocês vão ver se deparar com situações que os hormônios operam juntos e em determinadas situações você não consegue isolar o efeito de um ou de outro. Olha a batata. Vamos analisar a situação da batata. Batata inglesa. Planta da esquerda, alto crescimento vegetativo. Planta da direita, não cresceu. Esta mesma planta, se a gente analisar a parte aérea dela, que é a figura aqui de baixo, muita raiz, mas não tem tubérculo. Essa aqui da direita tem tubérculo. O que aconteceu aqui? Essa planta aqui foi exposta somente a dias longos. É a mesma coisa que a gente colocasse ela aqui em Roraima. Planta batata inglesa. Dá muita parte aérea, muita raiz, mas não tem a indução, o sinal, o meio ambiente não muda para que essa planta perceba a mudança e expresse uma resposta, que é a tuberização. Quando essa batata é exposta a um dia curto, que é o que vai acontecer agora lá no Sudeste, fotoperíodo diminuindo, é um sinal para que a giberelina aumente o seu teor e induza a tuberização e a formação do tubérculo. Então, os dias curtos vão trabalhar sob os teores de giberelina. E eu tenho que corrigir aqui o que eu falei. Para a batata a situação é diferente do caule. Vamos corrigir aqui, gente. Lá no caule, a gente falou que o dia curto aumentava o teor de giberelina. E eu troquei aqui, ó. Para o caule funciona assim, dia curto aumenta a giberelina, planta longa. Para o tubérculo é o contrário, olha aqui, ó. Ainda bem que eu coloquei a resposta aqui para poder me corrigir. Para a batata, para o tubérculo é diferente. Ó. O dia curto diminui a giberelina e aí ela tuberiza. Então, notem que é diferente. Lembra que eu falei no começo que a resposta do hormônio depende de planta para planta, de estágio fenológico de um estágio para o outro, de tecido em tecido. Então, caule é uma coisa, raiz é outra. Então, aqui para a batata tuberizar, ela tem que reduzir o teor de giberelina. E isso vai acontecer lá no sistema radicular com dias mais curtos, tá? Então, os menores níveis de giberelina são pré-requisitos para tuberização de várias espécies de plantas, batata e cebola. Ah, mas produz cebola em Roraima? Produz. Não sei qual genótipo que é, mas o melhoramento de plantas está aí para isso. Quem falava que a soja chegava aqui? Quem falava que a soja chegava no Nordeste? Não chegou? Tem fatores que podem ser superados, outros não. A gente tem cebola aqui em Roraima e cada cebola é uma beleza. Mas batata inglesa ainda não tem, a não ser região fria, Pacaraima, ou outros locais que forem frios. Então olha aqui, ó, dia longo, não tuberiza. Dia curto, tuberiza. Então, fotoperíodo alterando o teor de giberelina no caule. Pessoal, eu vou parar aqui. Amanhã a gente continua com esse assunto. Vou parar de gravar aqui.